nestas quintas às 5, com o tema de base que é trazer informações sobre o setor da construção e dos materiais de construção, em termos de perspectiva económica e mais conjuntural e alguma previsão, mas que hoje trazemos também aqui algumas reflexões na área da sustentabilidade, efeitos das novas regras de sustentabilidade ambiental, uma palavrinha para a questão da sustentabilidade social e económica dentro deste setor. Vou tentar não amassar muito, trago os gráficos mais ou menos habituais ou semelhantes em termos de análise. Antes de dizeres que eu sou o secretário-geral da Associação dos Materiais de Construção, a Associação dos Materiais de Construção é basicamente conhecida pelas suas publicações. Eu não sei... Ora, deixa-me passar. Pelas suas publicações, o que estão a ver em termos de apresentação. Eu não sei se estão a ver bem, se estou a tapar este slide, que são normalmente a revista e o Obras, que são divulgadas em papel, em termos informáticos. Também por alguns dos serviços que a Associação presta, nomeadamente puxando a brasa à minha sardinha, à minha área, a área económica, análise económica e de conjuntura, mas também muita atividade na área da formação profissional e, obviamente, o apoio aos associados em diversas áreas. Uma das coisas em que mais nos temos envolvido nos últimos tempos é a questão da digitalização dentro do setor e temos agora algumas novidades. Nós tínhamos um projeto que é o DataCheck, partilha dos dados dos produtos em termos digitais entre fabricantes e comerciantes. Isso não teve o desenvolvimento que nós esperávamos. Passamos agora a um serviço para toda a fileira, aproveitando também a embalagem das novas obrigações e do passaporte digital dos produtos. Ora bem, do que é que eu lhes vou falar? Nós temos uma conjuntura que tem sido mais favorável ano que passa. E, portanto, isto não tem grande alteração face ao ano passado, a não ser que esperamos ainda melhorias do setor da construção. Portanto, a previsão de crescimento do setor da construção é maior para as últimas 3 revisões que fizemos. Nós temos uma análise que fazemos de 6 em 6 meses, umas projeções de 6 em 6 meses, e desde dezembro de 2024 até dezembro de 2025, portanto, em 3 previsões consecutivas, passámos quase para o dobro a taxa de crescimento prevista para os anos, neste caso, de 26 e de 27. E já vou falar disso. Portanto, mas temos, de facto, uma aceleração na atividade da construção, que toda a gente, julgo, que tem essa ideia, apesar das complicações que vão surgindo. Temos também um aumento do poder de compra das famílias. Isto é importante, porque nós tivemos, sobretudo em 2023, até ao início de 2024, pagámos um bocadinho o preço da inflação elevada que tinha existido e também das subidas das taxas de juros. E, portanto, no último ano a situação tem-se vindo a normalizar, o poder de compra tem aumentado e as taxas de juros baixaram, o rendimento disponível também tem aumentado, como sabem, os salários reais têm aumentado e, portanto, e já se nota, até não diria que os últimos dados que temos das nossas análises de conjuntura mostram uma dinâmica importante no setor de retalho. Depois temos o PRR, que estamos no último ano, e temos o Portugal 2030, temos um aumento da população residente, que agora diminuiu um bocadinho o ritmo de crescimento, mas em todo caso é um facto, e uma das preocupações que tínhamos no início do ano passado, que era uma possibilidade de aumento do desemprego, por causa daqueles problemas da crise na Alemanha e das tarifas
americanas, acabou por, obviamente houve uns setores afetados, como todos sabem, sobretudo a indústria têxtil, mas felizmente os outros setores de atividade económica em Portugal foram capazes de absorver, portanto, a mão de obra que foi ficando disponível, outras empresas aproveitaram, há uma escassez geral de mão de obra e, portanto, o desemprego que tinha dado mostras há um ano de poder aumentar, até acabou por diminuir ao longo do ano e as perspectivas continuam muito positivas. Como eu dizia, não obstante, temos um problema que continua a ser muito grande, que é o aumento dos custos na mão de obra, devido a essa própria escassez, e o aumento dos custos, em particular, no setor da construção. Isso é importante a vários níveis, como podemos ver. Mas, entretanto, aquilo que nós temos para mostrar em termos de evolução de indicadores é claramente positivo. Nós temos aqui a evolução do índice de produção da construção. O índice de produção da construção não é o valor bruto da construção. É um indicador do INE feito por amostragem às empresas de construção no setor da construção de edifícios e do setor da engenharia civil e, portanto, são, digamos que, resultados da amostra perspectiva de empresas em especial e não um valor estatístico de valor bruto de construção. Mas aquilo que temos é, com tudo aquilo que são as variações mensais, temos um sentido crescente neste índice de produção. Nós tivemos, naqueles anos em que os preços dos materiais de construção subiram muito e que houve também aqueles problemas políticos daquele pacote de habitação do governo anterior, mesmo o último governo do Dr. António Costa, que causou algumas hesitações no setor e nós tivemos uma evolução na construção de edifícios que foi abaixo da média, é aquela linha mais clarinha, e tivemos uma evolução em termos de índice de produção no setor da engenharia acima da média. No último ano de 2025, nós tivemos uma taxa, ou melhor, tivemos uma taxa de crescimento que foi idêntica no setor da construção de edifícios e no setor da engenharia civil, e agora temos uma tendência que se desenha para uma evolução mais favorável no setor da engenharia civil do que no dos edifícios. Isso tem a ver com as obras programadas, desde que se façam, como é óbvio. Se nós virmos ao nível dos edifícios, em todo o caso, olharmos para o licenciamento, como é que tem evoluído, e nós sabemos que o ciclo na construção de edifícios é um ciclo da ordem dos 7 anos, 4 a 7 anos. Portanto, aquilo que é licenciado já teve antes 2 anos ou 3 de preparação e depois de licenciado demora mais 3, 4 anos, normalmente em concretização, a própria construção. E o que nós temos é uma evolução ao nível do licenciamento de obras nos edifícios, com variações médias anuais muito importantes ao longo dos vários trimestres de 2025, portanto, sempre nos 2 dígitos, e, portanto, se o licenciamento cresce em termos de variação média anual na casa dos 2 dígitos, as expectativas relativamente ao futuro da construção de edifícios, e aqui temos construção nova e temos reabilitação, deverão ser bastante positivas, não é? Vão ser bastante positivas. Se nós olharmos também para a área total licenciada, portanto, são edifícios de habitação e são edifícios de outra natureza. Nós verificamos, temos ali um pico muito grande em 2024, no terceiro trimestre, que teve a ver com uma situação particular de licenciamento
uma zona empresarial, um centro logístico, e que fez aquele pico, mas, em todo caso, temos, de forma sistemática, mais de 3 milhões de metros quadrados licenciados para construção em cada trimestre, o que é muito, 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 muito interessante. Olhando para mais uns gráficos de evolução sobre o licenciamento de obras, portanto, temos no gráfico à esquerda as construções novas para a habitação familiar a azul e os fogos em construções novas para a habitação a vermelho, e aquilo que nós vemos é, de facto, uma evolução muito positiva, tal como tem vindo a acontecer nas licenças para reabilitação, e sabem que nas licenças para reabilitação são aquelas só as maiores, as pequenas reabilitações são isentas de processo de licenciamento. E, portanto, a evolução do licenciamento é extremamente positiva. Nós vemos aqui no número de fogos que chegou-se a ultrapassar os 10 mil fogos em alguns trimestres. E, portanto, isso apontaria para um ritmo de construção, quando isso estivesse em ritmo de cruzeiro, superior aos 40 mil fogos ano. O que, do todo, nos parece improvável que possa acontecer face à disponibilidade de mão de obra, à capacidade existente. Em todo caso, é bom referir que este potencial existe, mesmo que se alargue mais no tempo, ou se vier a surgir alguns problemas, pode haver licenciamentos que não venham a ser utilizadas as respectivas licenças, dependendo da evolução do mercado imobiliário, como é óbvio. Temos este problema dos preços, como vemos, tivemos ali aquela subida de preços, aquele pico, que é uma situação extraordinária, que aconteceu no ano de metade de 2021 e 2022, e depois que caiu no início de 2023, e temos tido uma evolução que, do ponto de vista dos preços dos materiais de construção, foi inclusivamente negativa durante mais de metade de 2023 e todo o ano de 2024, e só ao longo de 2025 é que teve crescimentos da ordem, variações homólogas da ordem de 1%, não mais do que isto, o que faz com que os custos da construção estejam a evoluir na ordem dos 4,5%, 5%, não chegam aos 5% ao ano, mas impulsionados pelos da mão de obra, que andam entre os 8,5% e os 10% ao ano. E esse é um problema, de facto, os custos da construção andarem à volta de 5%, porque os rendimentos das famílias não crescem tanto, não é? Não crescem tanto. Eu fiz um gráfico aqui há pouco tempo para tentar medir exatamente, porque se discute muito que a construção não está acessível por causa dos custos da construção, e chegaram a querer culpar os materiais por causa disso. Eu não está aqui incluído os valores de projeto, nem os valores de terreno, nem os valores das licenças municipais. Mas estão aqui num gráfico como é que evoluíram os custos da construção desde 2009, como é que evoluiu o índice de preços no consumidor desde 2009 e como é que evoluíram os preços da habitação nova desde 2009. E aquilo que nós verificamos, os preços da habitação até à crise em 2011 e 2012 andavam acima dos custos da construção e do índice de preços, que tinham uma evolução na altura negativa. Em 2010, a evolução dos preços no consumidor e da evolução dos custos da construção era negativa, sobretudo pelos materiais. Não era pelos custos da mão de obra, mas era pelos materiais. Depois tivemos a crise e tudo se tornou negativo, até a evolução dos preços da habitação nova. E a partir de 2015, quando o setor retomou, aquilo que temos é... ultimamente tivemos a aceleração da inflação, não é? Aquela linha cinzenta, que agora já está mais controlada,
Os custos da construção claramente acima, com uma evolução acumulada clara, em termos de índice, claramente acima do índice de preço do consumidor, mas quando vemos os preços da habitação nova, dispararam exponencialmente e não têm qualquer relação com os custos da construção. Só poderia relacionar isso eventualmente com os custos, com os preços dos terrenos de construção. Mas mesmo assim, o que se passa é o mercado. É o mercado imobiliário e não os custos da construção. Embora os custos da construção sejam um assunto sério e que mereça olhar para ele, porque se continuarem a evoluir muito acima do índice de preços do consumidor, portanto, as casas tornar-se-ão sempre, em termos de custos, cada vez mais caras, mesmo que os terrenos não tivessem subido também 3 ou 4 vezes por o custo de metro quadrado que tinham em 2015. Bom, as nossas previsões, eu já falei nelas, isto aqui é um quadro, podíamos olhar para ele, aqui tem também os valores de milhares de milhões de euros que vale cada segmento, mas temos aqui em termos reais de 2017, portanto isto é preços de 2017, temos aqui variações reais, não variações nominais, e valores reais, como digo, referidos a preços de 2017. Aquilo que nós temos a partir de 2025 é uma aceleração no crescimento dos vários setores, ou vários subsetores. Eu diria que relativamente importante, passamos do habitacional novo de taxa de crescimento anual de 2,10 para, em 2027, 2,80. É substancial em termos de taxa de crescimento. São crescimentos ano após ano. Na reabilitação, menos expressivo. Na não residencial, também menos expressivo. Mas na engenharia civil, por exemplo, importante. A engenharia civil de antes crescia a taxas normalmente maiores, diminuiu um bocadinho e agora, em termos de projeção, volta a acelerar e com taxas de crescimento superiores à da construção de edifícios. E isto é importante. Não são exatamente os mesmos recursos, mas eu diria que alguns recursos são semelhantes, os recursos que vão para as obras de engenharia civil não vão para a construção disso. Estas taxas de crescimento, como vê, em termos reais, são todas inferiores a 3%, e nós temos no licenciamento, taxas de crescimento de 2 dígitos. O que é que significa? Significa que, na verdade, não vamos ter capacidade para construir aquilo que estamos a licenciar. A menos que o fizéssemos de acordo com outro tipo de metodologias, a verdade é que estamos limitados pela taxa de crescimento de mão de obra, que não tem ultrapassado em muito entre os 2% e os 3% ao ano, e que mesmo com alguns crescimentos de produtividade, quando não sejam alicerçados em capital, mesmo com algumas melhorias nos processos construtivos, se não forem disruptivos, a taxa de crescimento do setor não pode, obviamente, ser maior que isto. Estas são as nossas previsões. Há as últimas, as outras eram do verão, e como vemos, são sempre na construção em total em volume de negócios, portanto, temos taxas de crescimento superiores às que tínhamos previsto, muito interessantes. No setor habitacional também, a atingir os 2,8. Na construção residencial nova, a atingir os 2,5. Na engenharia civil nova, os 2,9. Eu peço desculpa porque isto não está com aqui muito, se calhar muito visível, porque não tem aqui, tem os períodos em termos
de anos, de série de anos, mas não tem os anos. Em todo o caso, isto é 2027. Eu peço desculpa porque os gráficos foram aqui relativamente mal colocados. E, portanto, está em sequência e não estão os anos propriamente ditos, mas o último é 2027. Portanto, chegamos aqui ao comércio de materiais de construção, nós também fazemos a previsão para o comércio por cais. São taxas de crescimento mais pequenas, o comércio por grosso de materiais de construção a crescer em 2026 2% e 2027 2,2%, o comércio a retalho a crescer 1,7%, a crescer 1,8% em 2027. Ora bem, vamos para os desafios que me foram colocados mais especificamente para este webinar. Eu já estou a fazer conversa longa e, portanto, esta era que devia ser o principal. Mas pronto, dá um enquadramento de como é que está o setor, conjunturalmente está bem, estruturalmente se calhar pode ter alguns problemas, como também referi, mas vamos falar agora nisto. Eu, o ano passado, tinha falado nestes desafios os mesmos que aqui estavam. E é sobre isso, porque as coisas também não mudam assim tanto de um ano para o outro, que eu queria pegar agora para as minhas reflexões, para partilhar convosco as minhas reflexões sobre este tema, que é sempre uma perspectiva de alguém que está aqui numa instituição como a Associação dos Materiais de Construção, que tem comerciantes e fabricantes de materiais de construção, e que é economista de base. Ora bem, nós continuamos a ter desafios, e porque falamos em sustentabilidade, temos um desafio que é sobretudo social, que é o da crise habitacional. Isto é, dificuldade das famílias portuguesas ou daqueles que vieram para cá trabalhar em aceder à habitação. Isto é um assunto sério que continua a ser um desafio que não está de forma nenhuma vencido, nem começado a vencer. Temos também um efeito bolha no setor da construção. Um efeito bolha que começa a sentir-se. Aqui até há um ano dizia-se que não existia efeito bolha. Quando é que nós falamos em bolha? Nós falamos em bolha quando há um crescimento anormal de preços no imobiliário e esse crescimento de preços não é sustentado no poder de compra das famílias, numa procura verdadeira, mas alimentado por financiamento, alavancagem financeira. Nessa altura é um perigo, porque se faltar a alavancagem financeira, a bolha rebenta e, portanto, a procura efetiva baixará e teremos uma crise no setor imobiliário. Neste momento, nós temos, dizem as instituições internacionais, que o nosso mercado imobiliário, onde é importante dizer, das 160 mil habitações vendidas ou comercializadas o ano passado, é bom ver que 85% não eram novas e, portanto, este problema de preço não é um problema só da habitação nova, é um problema geral do mercado imobiliário. Ela tem sido muito alimentada até, eu diria, há 2 anos, muito pela capacidade de compra das famílias com pouco recurso ao crédito. Aquilo que nós começamos a ver ao longo de 2025 é que há cada vez mais recurso ao crédito na execução do projeto, isto é, por parte do promotor, porque a banca começou a ter confiança no setor imobiliário, porque os preços sobem sempre. Há também muito investidor privado a comprar em construção e até na planta, e isso é um efeito da alavancagem financeira. E, portanto, juntando a sobrevalorização com alguma alavancagem financeira, podemos ter, em alguns segmentos do mercado imobiliário, algum problema de potencial bolha. Não é em todos os segmentos, mas em alguns segmentos podemos vir a ter algum efeito bolha. Isto é problema de sustentabilidade económica e financeira. Ora bem, os outros 2 temas eu não os alterei, mas coloquei-os a verde. A regulamentação, que é o novo Regulamento de Produtos de Construção e a nova Diretiva da Eficiência Energética, ou do Desempenho Energético dos Edifícios, é a PBD.
e o problema da construção off-site. Eu não vou referir-me aqui à construção off-site, mas é uma resposta à crise habitacional, porque tem potencial de resposta em termos de preço, sim, pode ser, preço de construção, mas sobretudo em time to market, em velocidade de resposta. Nós não vamos conseguir construir muito mais de 20.000 habitações por ano em processo tradicional. E a promoção está a ser feita para segmento alto. Fazer uma promoção diferente, com parcerias público-privadas ou com promotores públicos, até outro tipo de instituições, mas baseada num outro regime de financiamento e num modelo de construtivo de construção off-site, seria fundamental seria importante para ter mais habitações disponíveis em relativamente menos tempo e com outro preço, porque aqui não está só em causa o custo de construção, está o problema do preço de mercado. E isso tem a ver com acesso a terrenos, financiamento e quem é que faz a promoção. Hoje em dia a promoção tem um risco muito elevado, como toda a gente sabe, por causa dos processos de licenciamento, financiamento, etc., mas está a trabalhar com margens, a promoção da habitação nova, com margens extremamente elevadas. E não vai baixar as margens só porque há um problema de habitação e, portanto, tem que ser uma promoção, um segmento diferente. Não vale a pena estar a implicar com este tipo de promoção, como parece estar a fazer-se com esta medida do IVA dos 6%. Pode servir de almofada para alguns problemas, como o do efeito bolha, mas não resolve o problema da habitação acessível. Isso seria com construção off-site e com outro tipo de promoção. Pronto. E daí é também questão de sustentabilidade social e económica, e a construção off-site também pode proporcionar outros níveis de sustentabilidade, porquanto tem muito menor desperdício de utilização de materiais e de resíduos, e, portanto, de gastos de energia, e, portanto, também podemos considerar isso. Já não falo na questão depois da desconstrução e de outro tipo de coisas, mas também tem efeitos potenciais no domínio da sustentabilidade ambiental. Ora bem, vamos tentar responder a estas duas perguntas que me ficaram do tema. Eu não me calo, mas espero não os aborrecer, e talvez em mais 10 minutos, 15 minutos, conseguir fazer as minhas reflexões sobre isto. Há duas questões que foram postas no tema da maneira como isto foi divulgado, que foi que requisitos irão marcar os próximos anos e que responsabilidades e oportunidades colocam ao setor. E a segunda, mais dirigida, as exigências de sustentabilidade e o seu impacto direto na atividade dos distribuidores de materiais de construção. Ora bem, as minhas reflexões organizadas sobre isto são as seguintes. Que requisitos irão marcar os próximos anos? Os próximos, vamos falar nos próximos que mais nos interessam. Isto é, 5, 6, 7, antes de 10, porque daí para a frente as coisas são muito complicadas. Mas vamos falar 3, 5 anos. Mais nos interessa a todos. O novo regulamento de produtos de construção, que já foi objeto aqui de outros webinars e de outras apresentações, por quem sabe muito mais disto do que eu, o novo regulamento tem novos requisitos em termos de exigências essenciais dos produtos, para quem está familiarizado sobre isto. Havia 5 ou 7 e foram acrescentadas as questões das emissões para o ambiente exterior e a utilização sustentável dos recursos naturais. E essas exigências essenciais das obras, este acrescentar, vai levar à revisão das normas harmonizadas sobre o produto, aquelas sobre as quais até aqui se faz a marcação CE e as declarações de desempenho. Não vou entrar naquelas coisas técnicas da declaração de desempenho e declaração de conformidade e esse tipo de coisas. Já toda a gente sabe, já começaram a ser atribuídos mandatos para a revisão das normas. Isso vai decorrer ao longo dos próximos anos, por prioridades. E, portanto, para acrescentar novos requisitos, novos indicadores, talvez para reforçar alguns. Tudo isto também já sabem, está debaixo daquele chapéu de chuva que é a nova diretiva para
o design sustentável dos produtos, portanto, que abrange todos os produtos, não só os materiais de construção, e é de acordo com isso que depois tem que obedecer o novo regulamento dos produtos de construção e também a diretiva do desempenho energético dos edifícios. Ora bem, mas não vamos entrar sobre isso porque não é a minha área. E, portanto, isto vai haver também o passaporte digital dos produtos, ainda a partir de 2027 vai ser voluntário, toda a gente sabe o que é isso. Eu trago aqui apenas para recordar um mapa que foi apresentado aqui numa coisa que organizámos com o Instituto da Construção, com o professor Pedro Meda, e que nos diz como é que o regulamento dos produtos de construção vai ser aplicado em termos destas novas normas ambientais. Portanto, em 2026 começam os efeitos das alterações climáticas, é aquele, o GWP, que é o potencial para o aquecimento global, a pegada carbónica, as emissões globais de CO2, é isso que vai ter que ser declarado e, portanto, é já este ano que isso vai ser adotado, também aqui com a adoção da diretiva do desempenho energético dos edifícios, já vamos falar, e depois, até 2030, vão ser integrados mais outras coisas que também vêm nas DAPs, nas declarações ambientais de produto, a destruição da camada de ozono, o potencial de acidificação, a eutrofização da água doce, a eutrofização da água marinha, a eutrofização terrestre, o ozono fotoquímico, estas coisas todas que podem ver. E a partir de 2030, depois até a partir de 2032, ainda vão ser mais coisas, as partículas em suspensão, as radiações ionizantes, a ecotoxicidade da água, e por aí fora. Mais outros requisitos que vêm para aí à frente. E, portanto, este é do tempo das exigências. Qual é que é o importante para já, até 2030? É as emissões do CO2. E de acordo com o regulamento... E de acordo com o regulamento, o outro mapa, também apresentado pelo engenheiro Pedro Meda, que diz aqui como é que isto se segue com o regulamento de produtos de construção e o passaporte digital, em termos de tempo. Portanto, ele já entrou em vigor e, portanto, também já começaram a ser atribuídos os mandatos para rever as normas de acordo com o novo regulamento de produtos da construção. Estamos aqui em 2026 e espera-se que ao longo de todo este ano venha a ser, há um ato delegado da Comissão, que são os documentos técnicos que permitem o estabelecimento do sistema do passaporte digital. Portanto, que vai descrever exatamente como é que é o passaporte digital, já se sabe muita coisa, mas que vai descrever completamente como é que é o fecheiro, como é que são os sistemas de registro, quem trata disso, etc, etc, etc. Portanto, esse documento técnico, que é absolutamente necessário para que se possa fazer a emissão de um passaporte digital e o seu registro nas plataformas nacionais que vierem a ser definidas, esse documento sairá ao longo do ano de 2026. E depois há 18 meses para o tornar obrigatório. Isto é, ao fim de 18 meses de saírem esses documentos, que vão permitir definir os fecheiros, a característica desse fecheiro digital e a forma de registro e as entidades onde se vai registrar e a que elas vão ser obrigadas, etc, etc. Portanto, lá para meados de 2028 é que passa a ser obrigatório. Mas ele só é verdadeiramente obrigatório se já existirem as normas completamente, digamos, as normas europeias harmonizadas. Portanto, senão ainda não vai ter as novas características, mas as antigas. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que durante este período, logo que isto seja conhecido, até à sua obrigatoriedade de emissão de passaporte digital, que ainda pode ser de acordo com as normas anteriores, alguns dados, vai haver um período em que ele vai ser
facultativo. Isto é, as empresas podem emitir, podem registar, mas ainda não é obrigatório legalmente para que o produto seja colocado no mercado que ele tenha um passaporte digital. Pronto. Isto assim em termos muito simplistas. Qual é a consequência disto agora em termos de mercado e as minhas reflexões sobre isso? Peço desculpa que eu ainda pus aqui o outro à frente. É que vai haver com certeza muitas empresas e muitos clientes que vão começar a pedir os passaportes digitais. Portanto, umas empresas vão fazer o passaporte digital, porque isso é uma forma de fornecer dados importantes para o projeto num formato digital interoperável e, portanto, muita empresa vai fazer isso como uma vantagem para começar a cumprir aquilo que ainda não é obrigatório e os clientes, com certeza, muitos deles vão pedir isso e, portanto, vai ser uma vantagem em termos de mercado. Significa que as empresas, sobretudo fabricantes, vão provavelmente ter que acelerar neste processo. Mas ainda mais rapidamente, para aquilo que é o CO2. A nova diretiva do desempenho energético dos edifícios, que terá que ser transposta agora, e estão a decorrer os trabalhos para a preparação da transposição da diretiva, o que é que traz de novo? É que para além do desempenho energético, isto é, qual é o consumo de energia e as emissões de CO2 no edifício em funcionamento ao longo do seu ciclo de vida, e também novas obrigatoriedades relativamente ao chamado ao net zero, vai passar a ser obrigatório também calcular o carbono incorporado no edifício. Portanto, não é só o carbono gerado pelo consumo energético, mas é também o carbono incorporado nos edifícios e, portanto, o carbono incorporado nos materiais ao longo do ciclo de vida. E essa obrigatoriedade vai começar em 2028, 1 de janeiro de 2028 para os grandes edifícios e em 2030 para todos os edifícios. Espera-se também que comecem a ser balizados ou estabelecidos limites, requisitos, a partir de 2028 para os edifícios públicos e a partir de 2030 para edifícios privados. Para já não será limites, será obrigatório o cálculo. Essas questões técnicas do cálculo eu não quero aqui entrar nisso, são outros problemas. Mas a verdade é que vamos ter que calcular, as DAPs dão isso, nas várias fases, fabrico de materiais, transporte e construção, uso, manutenção, reparações e energia operacional, fim de vida. Portanto, ao longo de 50 anos de vida do edifício, vai ter que calcular o carbono incorporado. E, como sabem, há materiais que podem durar os 50 anos, há materiais que têm que ser mantidos e outros até têm que ser substituídos e, portanto, essa indicação também vai ter que constar para que no projeto isso seja tomado em consideração. E depois as questões relativas ao fim de vida. Portanto, os produtos vão ter que declarar inicialmente logo o seu contributo para o aquecimento global de acordo com uma avaliação de ciclo de vida. Que se não houver DAP, as DAPs ainda não são obrigatórias, vão ser obrigatórias depois com o passaporte digital, quando ele se tornar obrigatório, porque vai obrigar a mais outro tipo de informação, mas para calcular o GWP há, como muitos saberão, outras possibilidades de o fazer. Ora bem, o que é que tudo isto coloca dentro do setor, dentro da fileira, fabricantes, comerciantes, por aí fora, dos materiais de construção? Responsabilidades e oportunidades que colocam ao setor. A segunda parte da primeira questão. Responsabilidades. Portanto, sobretudo os fabricantes vão ter que fazer uma DAP, Declaração Ambiental de Produto. Entretanto, para cumprir aquilo que vier aqui da EPBD, podem fazer o cálculo
do CO2 incorporado de acordo com aquela EN 15804. Portanto, podem fazer essa declaração, que é de um tipo diferente da declaração obtida pela DAP. E provavelmente será isso que será requerido, porque no fundo é um processo que tem que ser comprovado, mas mais simples do que fazer a declaração ambiental de produto, que é mais morosa, mais exigente. Portanto, depois terão que também, logo se tornar obrigatório, que será para 2028, começar a emitir registar os passaportes digitais e, portanto, vão ter que constituir a sua base de dados, fazer um PIM, começar a fazer a base de dados com as características em formato digital. Não devem perder tempo e vão ter que fazer isso. E depois tem um dever de informação e etiquetagem, porque simultaneamente, e eu não quis entrar por aí agora, mas também está a sair as diretivas sobre a etiquetagem dos produtos, e nomeadamente para combater os green claims. Todos os agentes da fileira, fabricantes e comerciantes, têm a obrigação, e em especial nos produtos que possam ser apresentados ao consumidor, numa informação completa, verídica e comprovada, nomeadamente na área ambiental. Oportunidades. Ora bem, há oportunidades disto tudo. As responsabilidades implicam trabalho, implicam alguns gastos de toda a gente da fileira, mas há oportunidades. E aqui eu até precisava de mais tempo para falar nestas coisas, mas pronto. A diferenciação de produto. Ora bem, os produtos, toda a gente procura diferenciar os seus produtos, umas vantagens e outras, e dos últimos anos também ao nível da sustentabilidade. Dizendo que é mais verde, não quero aqui atacar ninguém, mas só para simplificar o jargão, do que os outros. Só que agora há uma possibilidade de o diferenciar em termos rigorosos e comparabilidade, nomeadamente com a declaração das emissões de CO2, do GWP. E, portanto, este é mais um fator diferenciador. Diferenciação de serviço, obviamente. Estou a pensar no apoio aos projetistas, estou a pensar nos distribuidores, no seu apoio aos clientes gerais, em que, obviamente, têm a oportunidade de informar melhor os seus clientes relativamente a níveis de satisfação e a nível de alternativas, porque os comerciantes, de soluções com menos carbono incorporado. Digitalização de processos e aumento de eficiência da fileira. Toda a informação técnica de produtos vai ser digitalizada. E isso vai trazer possibilidades digitalizada e de uma forma que vai ser standard e interoperável. E, portanto, isso permite digitalizar os vários processos, interoperabilidade e, portanto, traz maior eficiência em toda a fileira. Do fabricante para o comerciante, para o projetista, para o construtor. E nós próprios aqui na associação estamos a apresentar um serviço nessa área já para também ajudar a resolver o problema, não é? Isto é possível, mas tem que haver soluções concretas e nós estamos a fazer isso com o novo DataCheck. Melhoria, isto aqui foi publicidade. Melhoria de processos produtivos. Ora, havendo, já não bastava a questão das emissões do CO2, que era uma forma de levar as empresas e as outras também, que legitimamente estavam a procurar entrar ou estar no mercado com o argumento da sustentabilidade dos seus produtos, todas olharam para os seus processos produtivos porque se puderem diminuir as emissões de CO2, normalmente está associada a menos consumo de energia e, portanto, há uma melhoria e há uma maior eficiência de processos produtivos. Portanto, isto é um novo estímulo e uma oportunidade para investir aqui, porque também vai ser reconhecida esta diferenciação. E inovação de produtos, a mesma coisa. Eu procurarei ter produtos com menos incorporação de carbono nas várias fases, ou serem mais duráveis, porque acompanham o ciclo de vida do edifício, porque são mais fáceis de reutilizar ou reciclar. Estou a olhar para
estou a pensar nas últimas fases, ou são produtos que têm menos carbono incorporado na fase de produção. E estou também a falar na vantagem dos produtores locais, por causa do peso do transporte. Vimos há pouco que o transporte é uma das fases. Mandar vir produtos de mais longe, eu já não falo da China, isso vai ter que ser considerado no carbono incorporado, no contributo para o aquecimento global. E, portanto, quer nas longas distâncias, quer nas distâncias menores, esta questão do transporte vai pesar no CO2 incorporado dos produtos. Eu ainda vou esgotar o tempo e não acabo, o que é trágico. Vamos ver então última questão. As exigências de sustentabilidade e o seu impacto direto na atividade dos distribuidores de materiais de construção. Mais sério porque mais afunilado. Mas já que a questão está posta, vamos aqui falar nela. Ora bem, os comerciantes têm que rapidamente fazer investimentos na gestão da informação. Porque eles vão ter que entregar muito mais informação e num formato digital aos seus clientes, não serão ultrapassados. Isso é clarinho. E podem utilizar isto como vantagem no seu posicionamento relativamente ao cliente, em termos de preocupação ou, se quiserem, em termos de serviço no domínio da sustentabilidade. Os seus clientes vão procurar opções com menos CO2. E, portanto, não só todas as outras características técnicas dos produtos que vão ser utilizadas no passaporte digital, mas todo um mundo de informação que pode fazer aumentar a eficiência, porque também há problemas de sustentabilidade. Eu aqui não trouxe o ESG, não vale a pena, mas é verdade que as empresas de distribuição, tendo uma componente logística forte, são grandes, teoria, emissores de CO2. E, portanto, há aí sustentabilidade no sentido ambiental, como há sustentabilidade económica e financeira no domínio da boa gestão logística. E, portanto, quer no serviço ao cliente, quer na melhoria da eficiência de processos, em geral, a gestão da informação, a digitalização, aliás, porque a informação é também responsabilidade dos distribuidores, atribuída nos regulamentos, vão ter que fazer investimento nessa área. Há uma maior tecnicidade da venda, logo maior qualificação dos recursos humanos. Não é só o preço e o produto serve tem um desempenho adequado e cumpre a regulamentação técnica, as questões relativas à sustentabilidade são mais técnicas ou trazem se quiserem, um acréscimo de tecnicidade. E, portanto, a qualificação dos recursos humanos também tem que ser melhorada. A melhoria da operação logística, como disse, a gestão de transportes e a gestão de embalagens. Esta questão da sustentabilidade é básica. Uma coisa que é preciso pegar de frente, outros países já estão a pegar. Por exemplo, cada fabricante de produtos utiliza um sistema de embalagem diferente. Eu não estou a dizer que é tudo, mesmo de fabricantes com produtos semelhantes. E quando chegam a um armazém, muitas vezes eles não são adequados. E, portanto, aquilo é desembalado, é arrumado numas outro tipo de embalagens no armazém e quando se vende é colocado numa terceira embalagem adequada à venda. E, portanto, isto é consumo de embalagens, resíduos de embalagens, é eficiência, é custo e é emissões de CO2. Portanto, esta própria gestão de transportes também é muito importante, eu já tinha referido há pouco, no sentido de trazer vantagens em termos de sustentabilidade. Porque tudo isto é CO2 que se junta ao produto, para não falar daquele que vai ser avaliado na empresa. Alterações no sortido e no aprovisionamento que favoreçam soluções mais sustentáveis com desempenhos equivalentes. Obviamente que quando passa a haver uma avaliação do CO2 incorporado, não quer dizer que a construção vá mudar radicalmente, porque a primeira preocupação com a construção é ter soluções construtivas fiáveis, que tenham um desempenho no edifício que seja fiável. E, portanto,
não é tudo substituído umas coisas pelas outras, só porque aparentemente são mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Agora, este é mais um elemento que pode vir, e nós sabemos que é a fiabilidade e o preço da solução, o custo da solução. Aliás, está agora a ser feita a revisão, também à luz da diretiva da eficiência energética, daquela portaria 1381 ou coisa parecida, que tem a ver com as características de envolvente opaca, das janelas, dos renováveis, etc., do aquecimento da água, e, e põe essas questões da obrigatoriedade e também da condicionante económica. O que é que eu posso exigir em termos de desempenho ambiental, mas que também é adequado do ponto de vista económico, não é? Portanto, essas coisas têm que ser todas consideradas, mas trazemos agora um novo fator e, portanto, há produtos que podem vir a perder, como alguns têm vindo a perder por causa das taxas do CO2, que os tornam mais caros, mas também, como o CO2 vai ser contabilizado nos edifícios e vai haver também limites, as opções dos projetistas também podem levar a que haja soluções diferentes e, portanto, que eu tenha que mudar alguns produtos por outros, favorecendo, nomeadamente, no caso de preço igual, aqueles que têm menos CO2, quando são concorrentes. Não falo só na substituição dos produtos pelos outros, falo nos concorrentes, as soluções mais sustentáveis vão ser preferidas e, portanto, o aprovisionamento também por causa do transporte, posso vir a escolher outros fornecedores mais próximos e, portanto, há aqui alterações, impactos que tudo isto vai ter. E é possível também que se venham a estabelecer novos negócios que sejam baseados na reutilização e na reciclagem de produtos e resíduos. Ainda agora, com este desastre terrível da ventania na região centro, nós vimos, sobretudo ao nível das habitações, as telhas que voaram. E agora há um problema terrível de substituição de telhados, ou de parcial de telhados, com 50 anos ou 60 anos, que não há telhas. Bem, ou renova-se tudo, ou para substituir umas telhas é complicado, porque já não se fabricam há algumas décadas. E as novas não são bem compatíveis em termos de encaixe. E o que é que acontece? Isso favoreceu alguns distribuidores que andavam a fazer estoque de telhas antigas. Isto é, que tiveram o cuidado, quando foram fornecer telhados novos, substituição de telhados, de ficar com as telhas antigas. E, portanto, o mercado de negócios baseados na reutilização de produtos ou na reciclagem de produtos e resíduos é cada vez mais uma oportunidade para os distribuidores de materiais de construção.